Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembrando que aqui no canal tem videoaulas para quem é destro e para quem é canhoto também, tá? Hoje a gente vai estar utilizando a linha Queleia dupla, tá? Ele é algodão mercerizado da Círculo. O tex dele, que é a espessura do fio, é o 295, ele vem com 508 metros, tá? Essa cor aqui é o caramelito, número 7076. Vou estar utilizando aqui com a agulha, essa daqui, olha, é da coleção de Natal, tá? Soft da Círculo, coleção de Natal. Essa daqui é a 2,5. Vamos precisar também de um marcador e a tesourinha, né? Tá bom? E também, olha, para você tirar a medida da sua cliente, uma fita métrica, certo? Você vai precisar, para começar, a medida do quadril da sua cliente, certo? Pra gente começar. Então, vamos lá. Eu já fiz aqui a primeira parte, vou fazer agora a segunda parte, que tem que ter duas partes iguais aqui. Então, vamos lá, ó. Como eu não tô fazendo nem com nenhuma videoaula, não tô copiando de ninguém nem nada, eu mesmo fiz aqui os pontos, por isso que eu fiz aqui a primeira parte, pra mim já fazer a segunda com vocês, contando com o que eu fiz na primeira, tá? Vou contar aqui quantos pontos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou contando no que eu fiz aqui pra mostrar pra vocês, certo? Vou trabalhar aqui, olha, com 5 correntinhas. Não vamos trabalhar com anel mágico, não, tá? 5 correntinhas. Ó, 1, 2, 3. Deixa eu tirar daqui pra poder não focar só na minha mão. Vou deixar aqui na lateral, que aí dá pra me contar os pontos. O vídeo também, deixa eu ver se tá bom. Fica melhor até pra vocês verem. Acho que ficou bem clarinho, deixa eu ver. Acho que assim fica melhor. Ó, então, eu vou fazer aqui, ó, no total de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou na primeira, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer 3 correntinhas, que ele já vai equivaler a um ponto alto. Vou laçar. Aqui dentro, eu vou colocar mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficamos aqui no total com 7 pontos altos, contando com as correntinhas que a gente fez para subir, certo? Feito isso, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Laço, e desse lado eu vou fazer mais 7 pontos altos. Então, eu vou fazer 7 pontos altos para ficar igual esse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o sétimo ponto, eu vou colocar dentro desta correntinha aqui, ó. Da última correntinha aqui onde eu fechei. Ó. Então, ficou desse jeito aqui. Ó. Tá? Lembrando que aqui eu tô fazendo por medidas. A minha cliente, ela usa tamanho G. O tamanho do busto, não. O tamanho do quadril dela, aqui, olha, ficou entre 100. Deixa eu só medir aqui pra mim falar certo pra vocês. 114, tá? Aí, você faz o 114 dividido por 2, porque é aqui o tamanho do quadril da sua cliente. Mas aí, eu vou mostrando pra vocês. Então, você vai pedir o tamanho do quadril da sua cliente e vai fazer esta parte aqui, o tamanho do quadril da sua cliente. Pra começar, é o tamanho do quadril, tá? Conforme a gente vai fazendo, eu vou falando pra vocês as outras medidas que a gente vamos precisar durante o decorrer do vídeo. Ó, fiz isso, vou virar o meu trabalho, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Por que eu faço assim? Pra lateral aqui, ó, as duas laterais ficarem retas, tá? Então, eu nunca faço 3 correntinhas direto. Eu sempre, quando eu vou começar, eu faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Vou laçar, vou colocar aqui ponto sobre ponto, ó. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Até o último ponto alto.
Agora, aqui dentro, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro dessas 2 correntinhas aqui. 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço e mais 2 pontos altos aqui dentro. Um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço, desço fazendo agora ponto sobre ponto, ó. Para cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Desse jeito aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. No último aqui também, ponto alto. Ficamos aqui, ó, com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos desse lado e 9 pontos altos também desse lado aqui. Deixa eu só arrumar aqui o vídeo, porque ficou muito claro. O sol tá batendo aqui agora, então fica muito ruim para vocês poderem ver. Deixa eu só adaptar aqui, que é melhor para vocês verem, ó. Então, ficou com 9 pontos altos desse lado e 9 desse lado e 2 correntinhas. Vou virar o meu trabalho novamente, faço aqui um ponto baixo e 2 correntinhas para subir, certo? Deixa eu só alterar a imagem, que aí fica melhor para vocês verem, né? Não fica nem tão escuro e nem tão claro também. Ó, então, eu fiz aqui para subir novamente na terceira carreira. Um ponto baixo e 2 correntinhas. Vou subir fazendo novamente ponto sobre ponto. Ó, um ponto alto para cada pontinho de base. Lembrando que com as medidas, você pode fazer qualquer tamanho, tá? Então, esse vestido aqui vai ser feito por medidas. Não tem assim, ah, eu vou fazer tamanho G, tamanho M, tamanho P. Não. Eu tô fazendo aqui sobre medidas, tá bom? Mas se você quiser pegar uma tabela, se você já tem, né, uma tabela e quer fazer o vestido pela tabela de medidas, também dá. Você pega uma tabela de medidas e vai pegando as medidas durante a tabela ali, porque a tabela de medidas tem todas as medidas que você precisa, tá? Só que você não vai fazer direto para sua cliente, você vai fazer tipo assim, vestido para estoque, entendeu? Para você vender. Também dá, tá bom? Ó, então, laço aqui dentro, eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço e 2 pontos altos. Agora, eu vou descer aqui fazendo, ó, ponto alto sobre cada ponto alto. Então, nessa carreira aqui, a gente vai ter 11 pontos de cada lado. 11 pontos altos de cada lado, separado por 2 correntinhas aqui em cima. Ó, então, aqui, ponto sobre ponto. Chegamos aqui já no último. Faço o último ponto alto. Feito isso, agora a gente vai trabalhar com quadradinho, certo? Com tipo ponto aberto. Então, vamos lá, olha. Vou aqui, viro o meu trabalho, vou no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Agora, eu faço 2 correntinhas, que equivale aqui já a um ponto alto, e coloco mais uma correntinha de espaço. Laço, venho aqui, ó. Venho aqui no mesmo lugar, e faço um ponto alto aqui dentro. Ó, fiquei aqui um Vzinho em cima do ponto igual, tá vendo? Ó, em cima do primeiro ponto. Então, eu fiz um Vzinho separado aqui por uma correntinha. Aí, eu vou fazer aqui subindo agora, ó. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, aqui em cima um ponto alto. Cheguei aqui em cima, olha, tá vendo? Faço uma correntinha, laço, faço aqui dentro um ponto alto, 2 correntinhas de separação, laço e aqui dentro mais um ponto alto. Ficou um Vzinho aqui no meio, certo? Ó, um Vzinho aqui no meio. Vou agora fazer uma correntinha, laço, vou aqui, olha, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha e vou fazendo desse jeito. Uma correntinha,
laço, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto, aqui no próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha, laço, e aqui no mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Então, eu terminei essa carreira do mesmo jeito que eu comecei, tá? Ó, aqui você vai arrumando, ó, porque ele vai repuxando, então, você vai arrumando o seu fio, tá? Ó, então, ficou desse jeito aqui. Então, eu tenho aqui um Vzinho no começo, nesse primeiro ponto, então, eu tenho que terminar igual essa carreira, certo? Agora, a gente vai para a próxima carreira. Ó, viro o meu trabalho novamente, em cima deste ponto alto, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas de altura, né, do ponto alto, e uma correntinha de espaço, laço, no mesmo lugar aqui em cima, eu faço um ponto alto, ficando aqui na ponta também um Vzinho em cima desse primeiro ponto alto, olha. Ó, tá vendo? Em cima desse primeiro aqui. Faço uma correntinha, laço. Agora, aqui a gente vai trabalhar colocando ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, aqui, ó, uma correntinha em cima deste ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, laço, em cima do ponto alto, ponto alto. Então, eu só vou repetir o que eu fiz na carreira anterior. Colocando um ponto alto em cima de cada ponto alto, separado por uma correntinha. Desse jeito aqui, ó. Ó, somente isso. Uma correntinha, laço em cima um ponto alto. Cheguei aqui, ó, no espaço do Vzinho, aqui em cima, o que que eu vou fazer, ó? Pus um ponto alto aqui em cima, tá vendo? Faço uma correntinha, laço. Aqui dentro dessas duas correntinhas, eu vou fazer um Vzinho. Vou colocar um ponto alto, duas correntinhas, laço, e aqui em cima, um ponto alto. Uma correntinha, laço em cima deste ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui em cima também, um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui em cima, um ponto alto. Então, a gente vai repetir desse lado o que a gente fez desse outro lado aqui. Tem hora que fica escuro, tem hora que fica claro, vai entender, né, pessoal? Ó, então, eu vou fazer desse outro lado a mesma coisa que eu fiz do outro, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, laço, um ponto alto aqui em cima. Uma correntinha, laço, um ponto alto. Uma correntinha, laço, um ponto alto. Uma correntinha, laço, um ponto alto. Uma correntinha, laço, aqui no último ponto, ó, tá? No último ponto, você vai pular aqui a primeira, ó, porque aqui nesse Vzinho tem o quê? Tem uma correntinha de espaço, então, você vai pular a correntinha de espaço e vai vir pro próximo ponto. Então, você vai fazer aqui um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, outro ponto alto. Ficando um Vzinho aqui, terminando com um Vzinho do mesmo jeito que você fez do outro lado. Lembrando que você vai puxando o seu trabalho pra ele ir ficando no lugar. Ó, tá vendo? Deixa eu só arrumar aqui minha cortina, que acho que fica melhor pra vocês terem ver aqui. Aí, ó. Acho que agora ficou melhor. Ficou mais claro, sei lá. Tá bom assim. Então, vamos lá, olha. Vamos para a próxima carreira. Vou virar o meu trabalho. Aqui em cima, eu vou fazer aqui, olha, um ponto baixo aqui em cima, para subir. E duas correntinhas para subir, para dar a altura de ponto alto. Uma correntinha de espaço, laço, aqui nesse primeiro ponto novamente, um ponto alto nele. Ficando outro Vzinho aqui no começo, igual essas duas carreiras que a gente fez. Então, eu faço aqui uma correntinha, laço, vou trabalhar em cima do ponto alto, um ponto alto, uma correntinha de espaço, laço, vou repetir novamente, ó. Para cada ponto alto, eu coloco um ponto alto em cima dele, separado por uma correntinha. Desse jeito aqui, ó. Laço, ponto alto, uma correntinha, laço, ponto alto, uma correntinha. Você pode estar utilizando a linha Anne, a linha Cleia, 1000, dupla. Você pode usar a Charme, tá? Porque você vai trabalhar com medidas, então dá pra você usar qualquer tipo de linha e lã também, número 4, lã
lã não, barbante, lã também pode, aquelas mais fininhas, aí vai do que você quiser, tá? Pode usar cordonê, pode usar o que você quiser de linhas, tá bom, meus amores? Porque você tá trabalhando com medidas. Ó, fiz aqui, dentro desse Vzinho aqui, eu laço, coloco dentro do Vzinho um ponto alto, duas correntinhas, laço e um ponto alto aqui dentro. Assim. Faço agora uma correntinha e desço fazendo ponto alto para cada ponto alto, separado por uma correntinha. Descendo ele, ó. Ponto alto, uma correntinha até chegar no final da carreira. Ó, vamos fazendo até chegar no final da carreira. Cheguei aqui no último ponto alto. Aqui, ó, pulo uma correntinha, vou no próximo correntinha e faço um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, laço, um ponto alto. Ficamos, então, aqui com 3 carreiras, ó, de quadradinhos, certo? Abertos. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto pela volta inteira. Então, sempre vai ser 3 quadradinhos abertos e um ponto sobre ponto, que é toda a volta de ponto alto. Então, vamos lá, ó. Viro o meu trabalho, faço aqui um ponto baixo e 2 correntinhas para subir. Laço. Agora, eu vou aqui, ó, colocar ponto sobre ponto. Só que aqui no primeiro, sempre vai ter o aumento. Então, nesse espaço, eu coloco um ponto alto. Ó, então, no primeiro ponto, fiquei com um aumento, certo? Então, agora, eu vou subir fazendo ponto sobre ponto. Para cada correntinha, eu coloco um ponto alto. E para cada ponto alto, eu coloco um ponto alto, ó. Até a gente chegar ali, aonde tem as correntinhas de separação ali no Vzinho, certo? Aqui em cima, ó, pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer ali. Tô desenrolando o fio. Ó, então, eu vou subir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, tá? Vou fazer aqui, então, ó, ponto alto, até chegar neste Vzinho aqui em cima, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer. Cheguei aqui em cima, tá? Dentro desse Vzinho, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um ponto alto, apenas um ponto alto. 2 correntinhas, laço e um ponto alto. E desço fazendo novamente ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada correntinha e um ponto alto para cada ponto alto de base. Lembrando, quando chegar lá embaixo, eu tenho que fazer no último ponto o aumento, do mesmo jeito que eu comecei a carreira. Tá? Então, eu vou descer aqui fazendo ponto sobre ponto, quando chegar ali no final, a gente coloca o aumento juntos. Ó, tá bom? Cheguei aqui no final, fiz um ponto alto dentro da correntinha, laço, venho aqui na próxima correntinha e faço 2 pontos altos nela, que é o nosso aumento. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Ficando assim o nosso trabalho. Ó, tá vendo? Lembrando que essa parte aqui que tá ficando reta, você vai fazer o tamanho do seu quadril dividido por 2. Se o quadril da sua cliente é 100, então você vai fazer 50 centímetros até ficar aqui, porque ela vai ficar assim, ó. Essa é a parte de baixo, que é da saia que a gente tá fazendo. Por isso que você vai precisar de 2 motivos. Então, aqui em cima tem que dar o valor da medida, no meio, dividido por 2 da sua cliente. Ó, aqui já tem 15 centímetros. Se da minha cliente eu tenho que fazer 50 centímetros, então eu vou ter que fazer do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, até aqui em cima ficar com o tamanho de 50 centímetros, tá bom? Então, vamos pro nosso próximo passo agora. Fizemos aqui, então, até o final. Vou virar o meu trabalho e vamos trabalhar agora 3 carreiras de quadradinho. A única diferença agora é que aqui no meio vai ser 3 correntinhas de separação, o restante vai ser igual, tá? Porque aqui, ó, até chegar aqui só foi 2 correntinhas de separação aqui nesse Vzinho. A partir de agora vai ser nos Vzinho, vai ser... Nos Vzinho não, aqui no leque que tiver e no Vzinho, sempre aqui em cima vai ter 3 correntinhas, certo? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas para subir, que equivale a um ponto alto, e um de espaço. Laço, no mesmo lugar, faço um ponto alto, ficando o primeiro espacinho aqui, ó, de quadradinho aqui em cima, tá vendo, ó? O primeiro quadradinho vai ser aqui.
Então, vamos novamente seguindo. Uma correntinha, laço, para cada ponto alto, eu coloco um ponto alto. Para cada ponto alto, não, desculpa. Ó, você vai pular, laço, pulo o primeiro, vou pro segundo. Laço, correntinha, pulo o primeiro, vou pro segundo. Então, nessa primeira carreira aqui, você sempre vai ter que pular um ponto alto, que eu tinha esquecido, ó. Pula um, vou pro próximo. Uma correntinha, laço, pulo o primeiro, vou pro segundo. Correntinha, laço, pulo um, vou pro próximo. Então, sempre pulando nessa daqui, você vai ter que pular, tá? Ó, novamente, uma correntinha, laço, pulo o primeiro, vou pro segundo. Até a gente chegar ali na separação de duas correntinhas. Pulo um, ponto alto, uma correntinha, laço, 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 pulo um, ponto alto. Ó, fiquei aqui no último certinho, tá vendo? Agora, aqui eu faço o quê, ó? Faço uma correntinha, laço, aqui dentro eu faço um ponto alto, agora é 3 correntinhas aqui sempre no meio, tá? 3 correntinhas, laço e um ponto alto no mesmo lugar, formando um Vzinho aqui no meio do Vzinho, ó. Só que agora, como eu falei, a partir daqui sempre será 3 correntinhas de separação, tá bom? Ó, faço aqui uma correntinha, laço, aqui no próximo, ó, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto alto. E vou fazendo assim, ó, sempre pulando um ponto e fazendo ponto alto no seguinte, ponto de base, até chegar no final. Lembrando que no final tem que ter o aumento, tá? Igual a gente começou a carreira do outro lado, então, a gente tem que terminar e fazer desse lado igual a gente fez do outro. Ó, uma correntinha, pulo um ponto alto. Uma correntinha, laço, 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 pulo este ponto, vou pro próximo ponto alto e faço aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha, laço e no mesmo lugar eu faço outro ponto alto. Ficando com esse Vzinho aqui também no final, ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui também no começo. Agora, novamente, a gente vai fazer aqui, vamos virar o nosso trabalho. No mesmo lugar aqui eu faço um ponto baixo e uma, 2 correntinhas que equivalem à altura de um ponto alto e um de espaço. Laço no mesmo lugar aqui, faço um ponto alto. Agora sim, eu vou colocar ponto sobre ponto separado por uma correntinha, tá? Vou fazer a carreira igual essa daqui. Ó, faço uma correntinha, laço em cima deste ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, laço, um ponto alto neste. Vamos seguir os quadradinhos, ó. Não tem segredo, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Lembrando que tudo que eu fizer desse lado vai ser repetido desse outro lado. Então, eu sempre vou estar fazendo agora com vocês, não vou precisar fazer os dois lados, certo? Aqui, ó, não vou fazer somente esse, chegando aqui em cima eu mostro como faz. Você vai descer aqui fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Lembrando que sempre aqui no final tem que ter o aumento igual esse daqui. Então, você tem que começar e terminar igual dos dois lados, tá? Vou ensinar agora só um lado aqui, subindo. Na hora de for descer, você só copia o que você fez desse outro lado. Que não tem segredo agora, tá bom? É somente repetições, até chegar agora no tamanho que a gente quer da cintura não, do quadril da nossa cliente, né? Que é a altura, o tamanho do quadril, dividido por 2, que vai dar o total que você precisa, para fazer as duas partes. É o quadril dividido por 2. Aí, você vê o valor para fazer essas duas partes aqui. Você vai fazer duas partes iguais a essa daqui, tá bom? Ó, cheguei aqui em cima.
onde tem o Vzinho. No último ponto alto, fiz o ponto alto aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, laço aqui dentro do Vzinho, eu faço um ponto alto. Lembrando que agora é 3 correntinhas de separação. Uma, duas, 3 correntinhas de separação, laço no mesmo lugar aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui em cima, um ponto alto. Agora, eu vou descer fazendo a mesma coisa que eu fiz desse outro lado que eu mostrei pra vocês. Tá? Vou fazer aqui o meu e volto com vocês novamente. Cheguei aqui no final da carreira, ó, vou fazer a mesma coisa que eu falei pra vocês que eu fiz lá no começo. Pulo um pontinho de base, eu vou pro próximo e faço um ponto alto, uma correntinha, laço e no mesmo lugar um ponto alto. Então, lembrando que do mesmo jeito que você começou, você tem que terminar essa carreira, certo? Vamos novamente para mais uma carreira de quadradinho. Viro o meu trabalho, vou aqui fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, que já vai dar a altura do ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço no mesmo lugar aqui, faço um ponto alto, formando o Vzinho do começo, ó. Então, do outro lado, tem que terminar com esse Vzinho também, certo? Uma correntinha, laço. Agora, eu vou subir fazendo uma correntinha e um ponto alto, seguindo que a carreira que eu já fiz anterior, ó. Pra ficar 3 carreiras de quadradinhos. Ó. Desse jeito. Vou subir até chegar ali no nosso espaço. Um ponto alto, um quadradinho, o ponto alto e um ponto correntinha, para formar o quadradinho até chegar ali onde a gente vai fazer o Vzinho novamente. Ó, desse jeito aqui. Deixa eu pegar minha linha aqui que embolou. Caiu no chão, ela embolou. Deixa eu só dar um pause, ó, que embolou aqui. Cheguei aqui, ó, já dentro do meu Vzinho. Faço um ponto alto dentro do meu Vzinho, 3 correntinhas, laço aqui dentro mais um ponto alto. Então, vai ser Vzinho dentro de Vzinho, ó, com um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha, laço, agora eu vou descer fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Lembrando que terminando essa carreira, sempre tem que ter o Vzinho inicial e do mesmo jeito que você começou, tá? Que você iniciou o seu trabalho. Então, você sempre tem que começar e terminar do mesmo jeito, para o seu trabalho ficar reto. Ó, então, vamos lá, vou terminar aqui essa carreira pra gente ir pra próxima, que vai ser a carreira de pontos altos. Terminei aqui minha carreira, ó, fiz sempre e terminei do mesmo jeito que eu comecei, que é com o Vzinho. Agora, a gente vai pra carreira de pontos altos. Vou virar o meu trabalho. A partir daqui, sempre vai ser igual agora, não vai mudar nada, tá? Vai ser carreira de repetição. Você for fazer aqui agora a carreira de ponto alto sobre ponto alto, sempre lembrando que no começo e no final tem um aumento, tá? E aqui nos quadradinhos sempre vai ter também o Vzinho de aumento. Então, aqui a partir daqui sempre vai ser carreira de repetições, tá? Agora vai ser a carreira todinha subindo de ponto alto, no primeiro eu coloco o aumento e no último também. E aqui dentro no Vzinho sempre vai ser agora 3 correntinhas. Então, não tem mais segredo. A partir daqui, você só vai fazer carreiras de repetições. Terminando e começando do mesmo jeito sempre, ó. Um ponto baixo, 2 correntinhas. Por quê? Porque aqui eu não vou fazer mais quadradinhos. Então, eu só subi um ponto baixo e 2 correntinhas. Laço no mesmo lugar, eu ponho um aumento. Agora, eu vou subir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, ó. Até chegar ali no Vzinho. Tá? Vou subir aqui, então, fazendo o ponto alto para cada pontinho de base, até chegar ali no meu Vzinho, para mostrar para vocês como a gente vai fazer o Vzinho. Subi aqui, ó, ponto sobre ponto,
Cheguei aqui no Vzinho, eu vou laçar. Aqui dentro do Vzinho, eu vou colocar um ponto alto, 3 correntinhas, laço e um ponto alto. Tá? Você sempre vai trabalhar agora a partir daqui, Vzinho sempre com separação de 3 correntinhas. E aqui no começo sempre um aumento e aqui também. Do mesmo jeito que a gente trabalhou essas carreiras, ó. No onde tem os quadradinhos, você vai sempre colocar um Vzinho aqui pra começar. E no ponto alto, sempre um ponto alto no começo de aumento. E no final também, tá? Então, aqui eu desço, ó, fazendo novamente um ponto alto para cada ponto. Vou repetir agora, novamente, 3 carreiras de quadradinho, depois uma carreira de ponto alto, 3 carreiras de quadradinho, uma carreira de ponto alto, até ficar no tamanho do tamanho do quadril da sua cliente dividido por 2, tá? Então, se tua cliente mandou para você que ela tem 90 de quadril, então, você vai fazer dividido por 2, que vai dar 45. Então, você vai fazer o tamanho de 45 centímetros aqui da base que a gente tá fazendo. Lembrando que a gente vai fazer 2 peças iguais, para depois a gente emendar uma na outra e continuar a parte de baixo da nossa saia. Nossa saia do vestido, certo? Ó, então, aqui eu vou mostrar pra vocês o outro que eu já terminei. Vou terminar esse daqui pra gente ir pra próxima videoaula. Essa primeira videoaula eu vou estar ensinando vocês só essa parte. Na segunda videoaula eu vou estar ensinando vocês a emendar e fazer o comprimento já da saia. Então, aqui, olha. Fiz aqui, então, deu aqui, ó, o comprimento do quadril da minha cliente. Aqui eu coloquei pra me saber onde que eu tava fazendo os três correntinhas. Eu já posso tirar, tá? Eu coloquei aqui só pra marcar pra vocês. Ó, então, eu fiz aqui, ó, eu peguei o valor do quadril da minha cliente e dividi por 2. Então, aqui em cima, nessa parte reta, deu o tamanho, tá? Do quadril da minha cliente, dividido por 2. Como eu falei pra vocês, se o quadril da sua cliente é 90 centímetros, então, dividido por 2 vai dar 45. Então, aqui em cima tem que dar 45. Então, eu fui fazendo aqui, olha, as carreiras até dar 45 aqui, tá bom? Então, eu fiz aqui, olha, fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de 3 quadradinhos, né? 3 carreiras de quadradinho. E aqui deu 1, 2, 3, 4 de pontos altos, certo? Lembrando que sempre você tem que terminar o trabalho com os quadradinhos, certo? Para depois a gente poder emendar corretamente. Se por acaso deu um pouquinho a mais, deu 45, deu 46. Então, você tem que fazer apenas mais uma carreira. A próxima carreira é de ponto alto. Então, você vai fazer a carreira de ponto alto e a próxima mais uma de quadradinho. Você sempre vai ter que terminar com carreiras de quadradinho, não carreiras fechadas em de ponto alto, certo? Então, esse é o principal aqui. Se eu tivesse que fazer mais aqui, ó, como eu falei pra vocês, se eu tivesse que fazer aqui a carreira inteira igual a essa de ponto alto, eu ia ter que fazer mais uma de quadradinho. Por quê? Porque para emendar uma parte com a outra, eu vou precisar das carreiras de quadradinhos pra gente emendar, tá bom? Então, sempre quando terminar com ponto alto, faz uma carreira a mais de quadradinhos que não vai dar muita diferença, tá bom? Então, aqui parei a minha, vou fazer a outra peça igual essa daqui. Na próxima videoaula eu vou estar ensinando vocês a emendar e fazer o comprimento aqui da sua saia, certo? Que a partir daqui a gente vai agora abaixar ela. Aqui vai ser o tamanho do quadril, aqui depois a gente vai subir a parte de cima. Então, aqui eu vou parando por aqui, meus amores. Vai fazendo de vocês aí as duas partes, no tamanho aí que da sua cliente, ou sua mesmo, né? Esse daqui eu tô fazendo pra uma cliente minha. Então, vai fazendo aí as duas partes. E na próxima videoaula, a gente vai estar fazendo o comprimento da nossa parte de baixo do nosso vestido. Então, é isso. Beijinhos e até a próxima segunda videoaula, enquanto eu vou fazendo aqui a minha segunda peça junto com vocês.